A pedidos, vamos conversar sobre um tema que foi muito comentado ontem, tendo em vista que os municípios, estados e a União não se entendem em relação à manutenção ou não da restrição de circulação de pessoas e do fechamento de atividades econômicas não essenciais. E o que aconteceu ontem? O presidente da República, em seu pronunciamento, alertou aos governadores e aos prefeitos sobre a possibilidade deles, o ente municipal e estadual, responder por prejuízos que essas empresas tenham por ter que paralisar ou até mesmo encerrar sua atividade econômica. E eu já respondo que não é bem assim, tá? Então, esse assunto, primeiramente, ele tem que ser analisado à luz do artigo 501 da CLT. Esse artigo 501 fala especificamente de força maior. E ele diz que entende-se por força maior o acontecimento inevitável, alheio à vontade do empregador e para o qual o empregador não tenha concorrido diretamente ou indiretamente. Aqui nós já vemos que o legislador seletista ele não teve aquela preocupação, por exemplo, o direito civil, de diferenciar entre força maior e caso fortuito. Por isso que, na leitura do artigo 501 caput, nós entendemos que ele versa tanto das situações de caso fortuito, que eu tenho a participação de uma ação humana, né, como por exemplo uma greve, e também de força maior, por exemplo, um evento da natureza, como um terremoto. Mas, nessa situação de força maior, o empregador não pode ter concorrido de qualquer forma para aquele evento. Tanto é que o artigo 501, parágrafo 1º, diz que a imprevisão do empregador quanto ao acontecimento daquele fato, por si só, exclui, tá, a situação de força maior. Por quê? Vamos ter como exemplo a situação de Brumadinho, em que nós tivemos o rompimento de uma barragem. A princípio poderia se pensar força da natureza. Não, por quê? Na apuração daqueles fatos, verificou-se que os engenheiros da empresa já haviam alertado para a possibilidade daquela barragem romper. Então a empresa não poderia se socorrer dessa previsão do artigo 501 de força maior para deixar de quitar alguma verba para esses empregados. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 501 diz que essa força maior, esse evento, ele tem que ter um impacto tal na empresa, na atividade econômica, que ela se veja realmente em dificuldade até mesmo de continuar a sua atividade econômica. Não estou dizendo que necessariamente ela tem que encerrar a atividade econômica, mas não se trata de mero prejuízo. Se trata sim de uma situação que essa empresa se veja quase inviabilizada de continuar. Portanto, não se fala em força maior, em deixar de pagar salários, em não pagar verbas decisórias por prejuízo, tá? Tendo em vista o princípio da alteridade que rege as relações de emprego, como eu já mencionei para vocês, tá? E nessa situação que essas empresas realmente se vejam não conseguindo explorar a sua atividade econômica ou até o ponto de encerrar a atividade econômica, o que a legislação permite? Bom, se essa empresa ela consegue continuar a atividade econômica, embora com dificuldades, tá? Nós temos a medida provisória 927, que já no seu começo diz que ela visa tratar da situação de força maior prevista no artigo 501 da CLT. E ali, justamente por reconhecer uma situação de força maior, ela permite que o empregador realize alguns atos que não em uma situação de normalidade não teriam respaldo lá na legislação. Então, por exemplo, a medida provisória permite diferir o pagamento do FGTS, permite conceder férias antecipadas, feriados antecipados, banco de horas, ou seja, são situações extremas
que, portanto, vão ser regulamentadas de uma forma diferenciada por se enquadrar como situação de força maior, lógico, não tirando todos os questionamentos que eu já coloquei para vocês em outros vídeos sobre essa medida provisória. Então, em relação à força maior, o que nós temos nesse momento é, por exemplo, essa medida provisória. Portanto, nós não estamos falando aqui que existe um respaldo legal por situação de força maior de parar de pagar salários, de suspender contratos de trabalho. Lembrando que o artigo 18 da medida provisória, por enquanto, foi revogado. E se vier em todas as situações de inconstitucionalidade que eu já coloquei para vocês, tá? Muito menos existe aqui um respaldo de reduzir salários nesse período de força maior, porque o artigo 503 desse capítulo, como eu já disse para vocês, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. O que nós temos aqui, além da medida provisória, já previsto na CLT, é o seguinte, que se essa força maior impactar de tal forma a atividade econômica que ela tenha que encerrar suas atividades, portanto, tenha que dar baixa na pessoa jurídica, pela situação de força maior, o que a legislação permite é o seguinte: esse empregador vai quitar as verbas rescisórias? Vai. Dentro do prazo legal? Sim. Sob pena de incidir em multas previstas em normas coletivas, 467 da CLT e 477 da CLT. O que ele tem aqui um respaldo legal é que, em vez de pagar 40% da indenização do FGTS, ele vai pagar só 20%. Além disso, existe uma posição na doutrina de que esse empregador não teria que pagar o aviso prévio, tendo em vista que se trata de uma situação de força maior. Vejam que até o momento eu não falei aqui em atuação do Estado. Em relação à força maior, eu não me refiro àquelas situações que os municípios e estados determinaram o fechamento temporário de algumas atividades econômicas não essenciais, como comércio, tá? Não, o artigo 501, força maior, não se refere a essas situações. Se refere, portanto, àquelas situações de atividades econômicas que necessariamente sofrerão impactos da crise econômica gerada pelo coronavírus, mas que não tiveram a determinação de fechar. Então, imagine que algumas atividades econômicas, como alguns restaurantes e barzinhos, por exemplo, não estão proibidos de vender comida. Mas, obviamente, se as pessoas não podem ir àquele estabelecimento, a demanda delas vai diminuir a ponto de poder quase inviabilizar a atividade econômica desses estabelecimentos. Mas eles não têm proibição de abrir, não é isso? Eles podem continuar explorando sua atividade econômica, mas, obviamente, se as pessoas estão com restrição de circular, obviamente isso terá um impacto na atividade delas, mas não decorrente de atuação do Estado, e sim pela força maior. Todavia, há sim aquelas situações de atividades econômicas que estão proibidas de atuar, de abrir, não é isso? Por decretos estaduais ou municipais. E a essa situação ontem, que talvez sem saber o respaldo jurídico, o presidente da República se referiu, tá? E na verdade, a situação por ele colocada se refere ao artigo 486 da CLT. Portanto, em relação àquelas atividades econômicas que estão proibidas de atuar, de abrir o seu estabelecimento nesse momento, por determinação de ente municipal ou estatal, essa situação tem que ser analisada do 501, tem que ser analisada em conjunto com o artigo 486 da CLT, que fala do factum principis, ou do fato do príncipe, tá? Esse fato do príncipe é uma situação de força maior, mas decorrente de ato de autoridade do Estado. Estado aqui entendido como o próprio Estado, o município ou o ente federal. Que esse artigo 486 diz que sempre que o empregador, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou promulgação de lei ou resolução,
que determine, que impossibilite a continuação de atividade econômica, o Estado poderá ser responsabilizado. Mas lembrando, a responsabilidade do Estado não é objetiva. E aqui, nesse artigo 486, vocês verão que o que o legislador diz é que o Estado será responsabilizado apenas e tão somente pelo pagamento da indenização dos empregados que forem demitidos. Qual indenização? 40% da FGTS ou a indenização pela ruptura antecipada de contrato a termo, tá? Nessas situações. Aqui não existe norma estabelecendo que o Estado vai pagar salário de empregado. Não existe norma que o Estado vai responder por todas as verbas decisórias. Vocês verão vídeos na internet, sim, e vocês verão talvez alguns comentários dizendo: ah, não, o Estado ele vai ter que pagar as verbas decisórias. Não. Esse não é o entendimento majoritário na doutrina e o entendimento dos tribunais. O entendimento majoritário é que esse artigo 486 deve ser interpretado de forma restritiva. Por quê? Porque eu estou falando de dinheiro público. E sempre que eu falo de dinheiro público, o dinheiro público vem do povo, tá? Então, aqui, o que a CLT diz é: o Estado, o município ou a União poderão ser responsabilizadas pelo quê? Pelo pagamento da indenização do FGTS ou da ruptura antecipada do contrato a termo. É isso. Ah, mas ontem o governo anunciou lá uma ajuda para micros e pequenos empresários, que eles vão pegar lá uma linha de crédito para pagar salário. É empréstimo. O Estado não está pagando salário, está emprestando dinheiro para depois eles pagarem sob condições mais vantajosas, tá? Portanto, não é bem daquela forma que foi colocada, não. Além disso, justamente por esse artigo 486 ter uma interpretação restritiva, quando uma empresa ela se vê demandada, por exemplo, por um empregado que foi dispensado nesse período sem receber as verbas decisórias, a empresa pode chamar o processo o ente ali municipal, estadual, por exemplo. Mas tem que ficar demonstrado que o que inviabilizou efetivamente a atividade econômica foi esse decreto. E não que essa empresa já estava em dificuldade econômica. Se já estava e veio o decreto municipal legislativo, isso pode afastar a responsabilidade do município, ou do Estado, ou da União. Tá? Se, vamos imaginar, nós estamos numa situação de calamidade pública, de força maior, que o Estado e o município tiveram que fazer isso para poupar um colapso do sistema de saúde e vidas, né, se perderem, como tem ocorrido, por exemplo, na Itália, mais de 9 mil pessoas mortas em um mês e meio, acredito eu. E o Estado tem, sim, tomado medidas legislativas para minimizar, talvez não a que nós desejássemos e outras ainda virão, mas ele tem buscado atenuar esses impactos. Então, talvez fique muito difícil um processo no futuro você responsabilizar o Estado na esfera trabalhista, tá? Então, em relação ao que foi dito ontem, para essas atividades que estão impedidas de atuar por decreto municipal e estadual, a análise será caso a caso. Caso a caso. Qual era a situação dessa empresa antes? Realmente houve um impacto que precisou fechar? Realmente, com todas as medidas que o governo adotou de linha de crédito, de medida provisória, essa empresa não teve como continuar sua atividade econômica? Então vejam, sempre que nós estamos falando de responsabilizar o Estado, é uma prova muito difícil. Então não é bem assim, tá? Espero ter respondido algumas dúvidas e questionamentos sobre esse assunto. Valeu e até mais!